marketing. O que fazemos quando confrontados com um mistério controverso como esse? Naturalmente pedimos aos outros que nos ajudem a achar a resposta. Assim, o filme rendeu um enorme buzz simplesmente por as pessoas indagarem se retratava eventos reais ou não. Aquilo solapou uma crença fundamental, de que bruxas não existem, de modo que as pessoas queriam a resposta, e o fato de haver discordância levou a ainda mais discussão. O buzz fez o filme tornar-se um sucesso de bilheteria. Filmado com uma câmera portátil e orçamento de uns $35 mil, arrecadou mais de $248 milhões no mundo inteiro. O melhor da notabilidade, porém, é que pode ser aplicada a qualquer coisa. Você poderia pensar que um produto, serviço ou ideia teria que ser inerentemente notável, que notabilidade não é algo que se possa impor de fora. Novas engenhocas high-tech ou filmes de Hollywood naturalmente são mais notáveis que, digamos, diretrizes de atendimento ao cliente ou torradeiras. O que poderia haver de notável em uma torradeira? Mas é possível encontrar notabilidade interna em qualquer produto ou ideia ao se pensar sobre o que faz aquela coisa destacar-se. Lembra-se da Blendec, a companhia de liquidificadores de que falamos na introdução? Ao encontrar sua notabilidade interna, a empresa conseguiu fazer milhões de pessoas falarem de um velho liquidificador sem graça. E conseguiu fazer isso sem publicidade e com uma verba de marketing de $50. Papel higiênico? Dificilmente parece notável. Mas há poucos anos tornei o papel higiênico um dos tópicos mais falados nas conversas de uma festa. Como? Coloquei um rolo de papel higiênico preto no banheiro. Papel higiênico preto? Ninguém jamais tinha visto papel higiênico colorido antes. 39. E tal notabilidade provocou discussão. Enfatize o que é notável em um produto, e as pessoas vão falar. Alavancar a mecânica de jogo. Faltavam-me 222 milhas. Há uns anos eu estava agendando uma viagem de ida e volta da costa leste para a Califórnia. Era em fins de dezembro, e o final do ano é sempre devagar, de modo que pareceu a época perfeita para visitar amigos. Fui para a internet, examinei um punhado de opções e achei um voo direto que era mais barato que os com conexões. Que sorte a minha! Fui pegar o cartão de crédito, mas, ao inserir meu número do cartão fidelidade, apareceram na tela informações sobre meu nível de status. Eu voo bastante e no ano anterior, havia voado bastante pela United Airlines para obter o status Premier. Chamar de Premier as regalias que eu recebia parecia a ideia de piada de mau gosto de alguém do marketing, mas era um tratamento levemente melhor do que em geral se recebe na classe econômica. Eu podia despachar bagagem de graça, ter acesso a assentos com espaço ligeiramente maior para as pernas e, na teoria, conseguir upgrades grátis para a classe executiva. Embora isso, na verdade, nunca parecesse acontecer. Nada digno de nota. Mas pelo menos eu não tinha que pagar para despachar uma mala. Naquele ano eu estivera ainda mais ativo. Costumo ficar fixo com uma companhia aérea se consigo, e nesse caso, pareceu que poderia ser vantajoso. Eu quase havia atingido o nível seguinte de status, Premier Executive. Mas a palavra-chave aqui é quase. Faltavam-me 222 milhas. Mesmo com os voos diretos para a Califórnia, indo e vindo, eu não teria milhas suficientes para chegar a Premier Executive. As regalias de um Premier Executive eram apenas ligeiramente melhores que as de um Premier. Eu despacharia uma terceira mala de graça, teria acesso a lojas especiais da companhia se fizesse voos internacionais e embarcaria no avião segundos mais cedo do que anteriormente. Nada de muito excitante. Mas eu estava tão perto, e só restavam uns poucos dias para voar as milhas extras exigidas. Aquela viagem a São Francisco era a minha última chance. Então eu fiz o que qualquer pessoa focada em alcançar alguma coisa faz quando perde o bom senso. Paguei mais caro para marcar um voo com conexão. Em vez de pegar um voo direto para casa, voei por uma rota sinuosa, parando em Boston por 2 horas apenas para garantir que teria milhas suficientes para cruzar o umbral. O primeiro programa de fidelidade importante foi criado em 1981 pela American Airlines. Originalmente concebido como um método para conceder tarifas especiais a clientes frequentes, o programa logo virou o atual sistema de recompensas. Hoje, mais de 180 milhões de pessoas acumulam milhas quando voam. 40 Esses programas motivaram milhões de pessoas a jurar lealdade a uma só companhia aérea e fazer paradas em cidades aleatórias ou voar em momentos inoportunos só para garantir a obtenção de milhas na empresa desejada. Todos nós sabemos que as milhas podem ser resgatadas para viagens grátis, estadias em hotel e outras regalias. Todavia, a maior parte das pessoas jamais desconta as milhas que acumula. De fato, menos de 10% das milhas são resgatadas a cada ano. Os especialistas estimam que 10 trilhões de milhas de programas de fidelidade estejam paradas nas contas, não aproveitadas. O suficiente para ir à Lua e voltar 19,4 milhões de vezes. É muita milha. Então, se na verdade não as usam, porque as pessoas são tão apaixonadas por juntar milhas, porque é um jogo divertido. Pense no seu jogo favorito. Pode ser um jogo de tabuleiro, um esporte, até mesmo um jogo de computador ou uma app. Talvez você ame paciência, goste de jogar golfe ou vá à loucura com quebra-cabeça Sudoku. Já parou para pensar alguma vez por que gosta tanto desses jogos? Porque parece que você não consegue parar de jogar. A mecânica de jogo é um de seus elementos, aplicativo ou programa inclusive regras e circuito de reação que o torna divertido e envolvente. Você ganha pontos por se sair bem na paciência. Existem níveis nos quebra-cabeça Sudoku, e os torneios de golfe têm tabelas de classificação. Esses elementos informam aos jogadores onde eles se situam no jogo e como estão se saindo. Uma boa mecânica de jogo mantém as pessoas engajadas, motivadas e querendo sempre mais. Uma das formas pelas quais a mecânica de jogo motiva é interna. Todos nós gostamos de realizar coisas, evidências tangíveis de nosso progresso, tais como solucionar um jogo difícil de paciência ou avançar para o nível seguinte dos quebra-cabeça Sudoku nos faz sentir bem. Assim, esses marcos discretos motivam-nos a agir com mais empenho, em especial quando estamos perto de atingi-los. 41 Veja os cartões de Pag 10 ganham um café grátis que às vezes são oferecidos nos cafés locais. Ao aumentar a motivação, os cartões de fato incitam as pessoas a comprar café com mais frequência à medida que se aproximam da 10ª xícara e da recompensa. 42. Mas a mecânica de jogo também nos motiva em nível interpessoal ao encorajar a comparação social. Há poucos anos, estudantes da Universidade de Harvard foram solicitados a fazer uma escolha aparentemente simples. O que prefeririam? Um emprego em que ganhariam $50 mil por ano, opção A, ou um no qual ganhariam $100 mil por ano, opção B. Parece moleza, certo? Todo mundo escolheria a opção B, mas havia uma pegadinha. Na opção A, os estudantes ganhariam o dobro dos outros, que só receberiam $25 mil. Na opção B, eles receberiam a metade dos outros, que ganhariam $200 mil. De modo que na opção B os estudantes ganhariam mais dinheiro no geral, mas estariam piores que os outros ao seu redor. O que a maioria das pessoas escolheu? A opção A preferiam ficar em melhor situação que os outros mesmo.
que isso significasse ganhar menos. 43 escolheram a opção que era pior em termos absolutos, mas melhor em termos relativos. As pessoas não se importam apenas com a maneira como estão se saindo, importam-se com seu desempenho em relação aos outros. Conseguir embarcar num avião uns minutos mais cedo é uma bela regalia por se chegar ao status premier. Mas parte do que faz disso uma bela regalia é você conseguir embarcar antes dos outros. Porque os níveis funcionam em dois níveis. Eles nos informam a todo momento em que lugar estamos em termos absolutos, mas também deixam claro onde nos situamos em relação aos outros. Assim como muitos outros animais, os humanos importam-se com hierarquia. Macacos envolvem-se em exibições de status, e cachorros tentam descobrir quem é o alfa. Humanos não são diferentes. Gostamos de sentir que estamos por cima, o cachorro maioral ou líder do bando. Mas status é inerentemente relacional. Ser líder exige um bando e se sair melhor que os outros. A mecânica de jogo ajuda a gerar moeda social, porque se dar bem nos faz parecer bem. As pessoas adoram alardear as coisas que realizaram. O handicap no golfe, o número de seguidores no Twitter, as notas dos filhos no SAT. Um amigo meu é membro platino medalhão da Delta Airlines. Toda vez que viaja, ele dá um jeito de fanfarronar a respeito no Facebook, falando que viu um cara no lounge do Delta Sky Club dando em cima da garçonete ou mencionando o upgrade que conseguiu para a primeira classe. Afinal de contas, para que serve o status se ninguém mais sabe que o temos? Porém, toda vez que ele orgulhosamente compartilha seu status, também está divulgando a Delta. E é assim que a mecânica de jogo impulsiona o boca a boca. As pessoas falam porque querem exibir suas realizações, mas junto com isso falam das marcas, Delta ou Twitter, ou domínios, Golf ou SAT, nas quais as realizaram. Montando um bom jogo, alavancar a mecânica de jogo exige quantificação de desempenho. Alguns domínios, como o Golf ou as notas do SAT, possuem sistemas métricos embutidos. As pessoas podem ver facilmente como estão se saindo e se comparar com outras sem precisar de qualquer ajuda. Mas, se um produto ou ideia não faz isso de modo automático, precisa receber um área de jogo. É preciso criar ou registrar uma métrica que permita às pessoas ver onde se situam, por exemplo, ícones pelo quanto contribuíram para o quadro de mensagem da comunidade ou bilhetes coloridos diferentes para titulares de bilhetes de temporada. As companhias aéreas fizeram isso muito bem. Os programas de fidelidade nem sempre existiram. É verdade que as pessoas voam comercialmente há mais de meio século, mas voar ficou com um ar de jogo há um tempo relativamente recente, com as companhias registrando as milhas voadas e concedendo níveis de status. E como isso proporciona moeda social, as pessoas adoram falar a respeito. Alavancar a mecânica de jogo também envolve ajudar as pessoas a propagandear seus feitos. Com certeza alguém pode falar como se deu bem, mas é ainda melhor se existe um símbolo tangível e visível que ela pode mostrar aos outros. O Foursquare, website de rede social baseado na localização, permite aos usuários fazer check-in em bares, restaurantes e outros locais utilizando seus celulares. Fazer check-in ajuda as pessoas a encontrar os amigos, mas o Foursquare também concede insígnias especiais para os usuários com base em seu histórico de check-ins. Dê entrada no mesmo lugar mais do que qualquer outro em um período de 60 dias e você será coroado prefeito daquele local. Faça check-in em 5 aeroportos diferentes e ganhe uma insígnia de jet-setter. Essas insígnias não são postadas apenas na conta dos usuários do Foursquare. Afinal, como fornecem moeda social, os usuários também as exibem em destaque nas suas páginas do Facebook. Assim como meu amigo Platino Medallion, as pessoas mostram suas insígnias para se exibir ou porque estão orgulhosas de si mesmas. Mas junto com isso também estão disseminando a marca do Foursquare. Uma bela mecânica de jogo pode criar feitos até mesmo do nada. As companhias aéreas transformaram a lealdade em símbolo de status. O Foursquare tornou sinal de distinção ser presença carimbada no bar da esquina. E, ao encorajar os jogadores a postar seus feitos no Facebook, os produtores de jogos online conseguiram convencer as pessoas a proclamar ruidosamente e até fanfarronar que passam horas jogando no computador todos os dias. Sistemas de status eficientes são fáceis de entender, mesmo por pessoas que não estejam familiarizadas com o segmento. Ser o prefeito definitivamente soa bem, mas, se você perguntasse para as pessoas nas ruas, aposto que a maioria não saberia dizer se isso é melhor ou pior do que ter uma insígnia de Skull Knight, de Super User, ou qualquer uma das mais de 100 outras insígnias que o Foursquare oferece. As companhias de cartão de crédito enfrentaram a mesma questão. Cartões ouro costumavam ficar restritos a pessoas que gastavam pesadamente e possuíam um excelente histórico de pagamento. Mas, quando as companhias começaram a oferecê-lo a pessoas com todos os tipos de crédito, o cartão ouro perdeu o significado. Então, as companhias apareceram com novas opções para seus clientes verdadeiramente ricos. Cartão platina, cartão safira e cartão diamante, entre outros. Mas qual possui maior status, um cartão diamante ou safira? O platina é superior ou inferior ao safira? Essa desconcertante mistura de cores, minerais e palavras exclusivas criam uma tal confusão no consumidor que ninguém sabe o quanto está se dando bem, muito menos como se comparar com qualquer outro. Veja o contraste com as medalhas dadas nas Olimpíadas ou na sua competição de corrida local. Se alguém lhe disser que ganhou a prata, você sabe exatamente como ele foi. Mesmo alguém que não sabe quase nada sobre corrida pode dizer na mesma hora se alguém é uma estrela ou está apenas indo direitinho. Muitos supermercados britânicos usam um sistema de rótulo intuitivo semelhante. A exemplo dos semáforos, utilizam círculos vermelhos, amarelos ou verdes para indicar quanto açúcar, sal e gordura há em diferentes produtos. Sanduíches com pouco sódio são marcados com um círculo verde para sal, ao passo que sopas salgadas recebem um círculo vermelho. Qualquer um consegue sacar o sistema imediatamente e entender como se comportar em função disso. Muitos concursos também envolvem mecânica de jogo. A Burberry criou um website chamado Art of the Trend, que é uma montagem de fotos de Burberry e de todos que o usam. Algumas fotos foram tiradas pelos principais fotógrafos do mundo, mas as pessoas também podem mandar fotos delas mesmas ou de seus amigos vestindo o icônico trench coat Burberry. Se você tiver sorte, a Burberry posta sua imagem no website. Sua foto então torna-se parte de um conjunto de imagens que reflete o estilo pessoal através do globo. Imagine se sua foto fosse selecionada para o site. Qual seria seu primeiro impulso? Você contaria para alguém mais, e não só para uma pessoa, para um monte de pessoas. É como aparentemente todo mundo faz. O site da Burberry acumulou milhões de visualizações de mais de 100 países diferentes, e o concurso ajudou a impulsionar as vendas em mais de 50%. 44. Websites de receitas incentivam as pessoas a postar fotos de seus pratos prontos. Programas de perda de peso ou boa forma encorajam fotos de antes e depois, de modo que as pessoas possam mostrar aos outros como sua aparência melhorou. Um novo bar em Depois de Cristo até batizou um drink, o Kentucky Irby, em homenagem a meu melhor amigo. O sobrenome dele é Irby. Ele se sentiu tão especial que falou do drink para todo mundo que conhece, e com isso ajudou a divulgar o novo estabelecimento. Conceder prêmios funciona através de um princípio semelhante. Os agraciados adoram fanfarronar a respeito e isso lhes dá a oportunidade de dizer aos outros o quanto são maravilhosos. Mas em meio a isso eles têm que mencionar quem deu o prêmio. O boca a boca também pode vir do processo de votação em si. Decidir o vencedor por voto popular encoraja os concorrentes a angariar apoio. Mas, ao falar para que votem neles, os concorrentes também espalham
Informação sobre o produto, a marca ou iniciativa que patrocina o concurso. Em vez de fazer o marketing diretamente, a companhia usa o concurso para levar os concorrentes a fazê-lo. E isso nos leva à terceira forma de gerar moeda social, fazer com que as pessoas sintam-se por dentro. Fazer as pessoas sentirem-se por dentro. Em 2005, Ben Fishman tornou-se CEO da SmartBargains.com. O website de compras com desconto vendia de tudo, de vestuário e roupa de cama, objetos de decoração e malas. O modelo de negócio era simples. Companhias querendo descarregar itens de queima de estoque ou mercadoria extra vendiam mais barato para o Smart Bargains, que passava as ofertas para o consumidor. Havia uma ampla variedade de mercadorias, e os preços com frequência eram até 75% mais baixos que no varejo. Mas em 2007 o website estava patinando. As margens sempre haviam sido baixas, mas a excitação a respeito da marca havia se dissipado, e o ímpeto estava desacelerando. Também havia surgido uma série de websites parecidos, e o Smart Bargains lutava para se diferenciar dos concorrentes semelhantes. Um ano depois, Fishman começou um novo site chamado Ruelala. Este continha artigos de design de alta qualidade, mas se focava em vendas relâmpago, nas quais as ofertas ficavam disponíveis apenas por tempo limitado 24 horas ou 2 dias no máximo, e o site seguia o mesmo modelo da venda de mostruários da indústria, acesso apenas por convite. Você tinha que ser convidado por alguém que já fosse membro. As vendas decolaram, e o site se deu extremamente bem. Tão bem, de fato, que em 2009 Ben vendeu os 2 websites por 350 milhões de dólares. O sucesso do Ruelala, contudo, é particularmente digno de nota devido a um detalhezinho. Ele vendia os mesmos produtos que o Smart Bargains, os mesmíssimos vestidos, saias e ternos. Então, o que transformou um website sem graça em um no qual as pessoas clamavam para entrar? Como pôde o Ruelala ser tão mais bem sucedido? Foi porque ele fez as pessoas sentirem-se por dentro. Ao tentar calcular como salvar o Smart Bargains, Fishman reparou que uma parte do negócio estava indo incrivelmente bem. O clube de fidelidade Smart Shopper permitia aos inscritos tarifas de frete reduzidas e acesso a uma área de compras privada. Era uma parte pequena do site, mas crescia em disparada. Ao mesmo tempo, Fishman ficou sabendo de um conceito chamado vente privé na França, ou venda privada. Vendas relâmpago online disponíveis apenas por um dia. Fishman decidiu que esse era o caminho perfeito para dar uma repaginada singular em seu negócio. E foi. O Ruelala veio com tudo, porque alavancou o fator de urgência de forma inteligente. Parte disso começou por acaso. Toda manhã o site postava novas ofertas às 11 horas. Mas nos primeiros 2 meses a demanda foi tão maior que o esperado que às 11h30 já estava tudo vendido, acabado. De modo que os clientes aprenderam que, se não chegassem lá imediatamente, perderiam. Ao crescer, o Ruelala manteve a disponibilidade limitada. Ainda vende de 40% a 50% dos itens na primeira hora. As vendas cresceram, mas não porque a receita tenha ficado maior ao longo do dia. Os picos de tráfego às 11 horas simplesmente atingiram níveis cada vez altos. Partir para o modelo de exclusividade para sócios também fez os membros do site sentirem-se privilegiados. Assim como o cordão de veludo que impede os frequentadores comuns de entrar em uma casa noturna exclusiva, as pessoas presumiram que, se era preciso ser membro, o site deveria ser realmente desejável. Os membros do Ruelala são seus melhores embaixadores. Eles fazem proselitismo melhor do que qualquer campanha publicitária poderia fazer, conforme Fishman observou. É como o recepcionista de um hotel. 45 você vai até lá para saber de um restaurante, e ele lhe dá um nome na mesma hora. A dedução é que ele está sendo pago para sugerir aquele lugar e que o restaurante provavelmente é medíocre. Mas, se um amigo recomenda um lugar, você mal pode esperar para ir lá. Bem, quando um amigo lhe diz que você tem que experimentar o Ruelala, você acredita nele e experimenta. O Ruelala ativou o poder do que os amigos falam para os amigos. Embora possa não parecer óbvio de imediato, o Ruelala na verdade tem muito em comum com o Please Don't Tell, o bar secreto de que falamos no início do capítulo. Ambos usam escassez e exclusividade para fazer os clientes sentirem-se privilegiados. Escassez tem a ver com o quanto se oferece de alguma coisa. Coisas escassas estão menos disponíveis devido à alta demanda, produção limitada ou restrições de tempo ou local para que você possa adquiri-las. O bar secreto Please Don't Tell tem apenas 45 assentos e não permite a entrada de mais pessoas além disso. As ofertas do Ruelala ficam disponíveis por apenas 24 horas, algumas até se esgotam em 30 minutos. Exclusividade também tem a ver com disponibilidade, mas de um jeito diferente. Coisas exclusivas estão acessíveis apenas a pessoas que preenchem determinados critérios. Quando pensamos em exclusividade, tendemos a pensar em Rolexes vistosos de $20 mil, cravejados de diamantes ou em confraternizar com astros de cinema em Santa Cruz. Mas exclusividade não tem a ver apenas com dinheiro ou celebridade. Também tem a ver com conhecimento, saber determinada informação ou estar conectado com pessoas que sabem. E é aí que entram o Please Don't Tell e o Ruelala. Você não tem que ser uma celebridade para entrar no Please Don't Tell, mas, como ele é escondido, apenas certas pessoas sabem que ele existe. O dinheiro não pode comprar o acesso ao Ruelala. O acesso é apenas por convite, de modo que você tem que conhecer algum usuário. Escassez e exclusividade ajudam os produtos a pegar por torná-los mais desejáveis. Se algo é difícil de obter, as pessoas presumem que deve valer esforço. 46 Se algo está indisponível ou acabou, as pessoas com frequência deduzem que muitos gostam daquilo, e portanto, deve ser muito bom, algo de que falaremos mais no capítulo público. As pessoas avaliam livros de receitas mais favoravelmente quando estão em oferta limitada, acham os biscoitos mais saborosos quando são escassos e consideram a meia calça máximo quando está menos disponível. 47. A Disney usa o mesmo conceito para aumentar a demanda por filmes com décadas de idade. Retira de mercado títulos de destaque das animações, como Branca de Neve e Pinóquio, e os deixa no cofre Disney até decidir relançá-los. Essa disponibilidade limitada nos faz sentir como se tivéssemos que agir agora. Se não o fizermos, podemos perder a oportunidade mesmo que, por outro lado, de início nem a quiséssemos. 48. Escassez e exclusividade impulsionam o boca a boca por fazer as pessoas se sentirem privilegiadas. Se conseguem algo que nem todos os outros têm, isso faz com que se sintam especiais, únicas por cima. E devido a isso não só vão gostar mais do seu produto ou serviço, mas vão falar para os outros. Por quê? Porque falar para os outros vai render uma boa impressão para elas mesmas. Ter conhecimento privilegiado é moeda social. Quando as pessoas que esperaram horas na fila enfim conseguem aquela novidade tecnológica, uma das primeiras coisas que fazem é mostrar para os outros. Olhe para mim e para o que eu consegui descolar. E para que você não pense que apenas categorias exclusivas como bares e roupas podem se beneficiar por fazer as pessoas sentirem-se especiais, deixe-me contar como o McDonald's criou moeda social em torno de uma mistura que reúne tripas, coração e bucho.
Em 1979, o McDonald's lançou o Chicken MC Nuggets. 49 foi um tremendo sucesso, e toda a franquia do país queria. Mas na época o McDonald's não possuía um sistema adequado para atender a demanda. Por isso, o chefe executivo René Arendt foi encarregado de conceber um novo produto para as franquias desafortunadas que não conseguiam frango suficiente. Algo que as mantivesse felizes a despeito da carência. Arendt propôs um sanduíche de porco chamado MC Rib. Ele tinha recém voltado de uma viagem a Carliston, Carolina do Sul, e foi inspirado pelo churrasco sulista. Ele adorou o sabor encorpado e defumado e achou que seria um acréscimo perfeito ao menu do McDonald's. Mas, ao contrário do que o nome sugere, na verdade há bem pouca costela de porco no MC Rib. Em vez disso, imagine um bife de carne de porco moída no formato de algo que parece uma costela. Tire os ossos e a maior parte da carne de primeira, acrescente molho barbecue, cubra com cebolas e picles. Jogue dentro de um pão e você tem um MC Rib. Deixando de lado a ausência de costela, o produto saiu-se muito bem no teste de mercado. O McDonald's ficou entusiasmado e logo acrescentou o produto ao menu nacional. Os MC Ribs estavam por toda parte, da Flórida a Seattle. Mas então, chegaram os números de vendas. Infelizmente, eram muito mais baixos que o esperado. O McDonald's tentou promoções e atrações, mas nada funcionou muito. Assim, uns anos depois a empresa descartou o MC Rib, alegando falta de interesse dos norte-americanos em carne de porco. Entretanto, uma década mais tarde, o McDonald's arranjou uma forma inteligente de aumentar a demanda de MC Ribs. Não gastou mais dinheiro em publicidade. Não alterou o preço. Não mudou nem sequer os ingredientes. Apenas tornou o produto escasso. Às vezes, trazia o produto de volta em âmbito nacional por tempo limitado, em outras ocasiões oferecia-o em certas localidades, mas não em outras. Em um mês era oferecido apenas nas franquias de Kansas City, Atlanta e Los Angeles. 2 meses depois, seria oferecido apenas em Chicago, Dallas e Tampa. E a estratégia funcionou. Os clientes ficaram entusiasmados com o sanduíche. Começaram a pipocar grupos no Facebook pedindo à companhia: traga o MC Rib de volta. Os adeptos usaram o Twitter para proclamar seu amor pelo lanche. Sorte minha, o MC Rib está de volta. E para saber onde podiam encontrá-lo, só uso o Twitter para descobrir onde o MC Rib está disponível. Alguém até criou um localizador de MC Rib para que os fãs pudessem compartilhar os locais que ofereciam o sanduíche. Tudo isso para algo que é basicamente uma mistura de tripas, coração e bucho. Fazer com que as pessoas sintam-se privilegiadas pode beneficiar todos os tipos de produtos e ideias, independentemente de o produto ser descolado e bacana ou uma mistura de sobras de porco. O simples fato de que algo não está prontamente disponível pode fazer as pessoas o valorizarem mais e contar aos outros para se capitalizarem com a moeda social de saber de alguma coisa ou possuí-la. Uma breve nota sobre motivação. Há poucos anos, vivi um rito de passagem masculino fundamental. Entrei para uma liga de futebol fantasia. O futebol fantasia tornou-se um dos mais populares passatempos informais norte-americanos. Para quem não está familiarizado com o jogo, trata-se essencialmente de ser o diretor-geral de um time imaginário. Milhões de pessoas passam incontáveis horas observando os jogadores, avaliando seu desempenho a cada semana e aprimorando as escalações. Sempre me pareceu engraçado que as pessoas gastassem tanto tempo em algo que é essencialmente um esporte para se assistir. Mas, quando um grupo de amigos precisou de mais uma pessoa e me perguntou se eu jogaria, respondi: por que não? E é claro que fui fisgado. Passava horas por semana vasculhando notas rápidas, lendo sobre jogadores dos quais nunca tinha ouvido falar, e tentando encontrar um novo talento que outras pessoas não tivessem instalado. Quando a temporada começou, me vi assistindo futebol, coisa que nunca tinha feito antes, e não era para ver se meu time local ganharia. Eu observava times dos quais não sabia nada, conferindo quais jogadores meus estavam se saindo melhor e aprimorando minha escalação todas as semanas. Mas a parte mais interessante, fiz tudo isso de graça. Ninguém me pagou pelas horas que gastei, e eu e meus amigos nem havíamos feito apostas sobre os resultados. Jogávamos apenas pela diversão. E pelo direito de se gabar, claro. Contudo, visto que se sair melhor que os outros é moeda social, todo mundo estava motivado a ir bem, mesmo sem um incentivo monetário. A moral? As pessoas não precisam ser pegas para ser motivadas. Gestores com frequência apelam para incentivos monetários ao tentar motivar empregados a algum presente ou outra regalia para levar as pessoas a agirem. Mas essa é uma maneira errada de pensar. Muita gente vai indicar um amigo se você pagar $100 para isso. Ofereça às pessoas a chance de ganhar uma Lamborghini dourada e elas farão quase qualquer coisa. Mas, como muitos incentivos monetários, dar Lamborghinis douradas custa caro. Além do mais, assim que paga as pessoas para fazerem algo, você inibe a motivação intrínseca. 50 pessoas ficam felizes de falar de companhias e produtos de que gostam, e milhões fazem isso de graça todos os dias, sem incentivo. Mas, tão logo você se oferece a pagar as pessoas para indicar clientes, qualquer interesse que elas tenham tido em fazê-lo de graça vai desaparecer. As decisões dos clientes sobre compartilhar ou não já não serão mais baseadas no quanto gostam de um produto ou serviço. Em vez disso, a qualidade e quantidade de bus será proporcional ao valor do que recebem. Incentivos sociais, assim como a moeda social, são mais efetivos a longo prazo. O Foursquare não paga aos usuários para fazerem check-ins em bares, e as companhias aéreas não dão descontos a membros de programas de fidelidade. Mas, ao aproveitar o desejo das pessoas de causar boa impressão nos outros, os clientes fazem essas coisas assim mesmo e fazem boca a boca de graça. Não conte, por favor. Certo, tudo bem. QA sabe só para uma pessoa. Como levamos as pessoas a falar e fazemos com que nossos produtos e ideias peguem? Uma maneira é cunhar moeda social. As pessoas gostam de causar boa impressão, assim, precisamos tornar nossos produtos uma forma de obterem isso. Como o Will It Blend do Blended, precisamos encontrar a notabilidade interna. Como o Foursquare ou as companhias aéreas com suas categorias de passageiros frequentes, precisamos alavancar a mecânica de jogo. Como o Ruelala, precisamos usar a escassez e a exclusividade para fazer as pessoas sentirem-se privilegiadas. O impulso de falarmos sobre nós mesmos nos faz voltar ao ponto de partida, o please don't tell. Os proprietários são espertos. Entendem que segredos impulsionam a moeda social, mas não param por aí. Depois que você paga suas bebidas, o garçom lhe entrega um pequeno cartão de visita, todo preto, como o cartão de um vidente ou adivinho. Em letras vermelhas, o cartão diz apenas please don't tell e inclui um número de telefone. Então, embora tudo sugira que os proprietários desejam manter o local na moita, no final da experiência asseguram-se de que você tem o telefone deles, para o caso de você querer compartilhar o segredo. 28 entrevistas com Brian Chebaio em 16 de maio de 2012 e Jim Meehan em 13 de maio de 2012.
29 Dunbar, Robert I.M., Ana Mariotti I.M. DC, Duncan, 1997, Human Conversational Behavior, Human Nature 8, número 3, 231, 44. 30 Naaman, Mori, Jeffrey Boazzi e Shi Will Lai, 2010, Is It Really About Me? Message Content Social Avarenes Streams, Proceedings of BACM Conference, 189, 92. 31 Tamir, Diana e Jason P. Mitchell, 2012, Disclosing Information About the Self is Intrinsically Revading Proceedings of the National Academy of Science 109, número 21, 8.038 43. 32 Verberger, Journalship Health, 2008, Who Drives Divergence, Identity Signaling, ou Trope de Similarity, and the Abandonment and Domain of Cultural Tastes, Journal of Personality and Social Psychology 95, número 3, 593 605. Vê também Berger, Journalship Health, 2007, Where Consumers Diverge from Others, Identity Signaling and Product Domains, Journal of Consumer Research 34, número 2, 121, 34, para discussão sobre pesquisas nessa área. 33 Wozniacki, Andrea C. e Dave Goddes, 2010, Word of Motra Self-Financement, trabalho da Universidade de Toronto. Vê também de Angelis, Mateu, Andrea Bonesi, Alessandro Peluso, Derek Buquer e Michelle Costa Billy, 2012, Brad Gatz and Gossips, a Self-Financement Account of Word of Motor Generation and Transmission, Journal of Marketing Research 49, número 4, 551, 563. 34 para uma discussão sobre a história por trás dos fatos da Snap. Ver http://michelmeet.blogspot.com/2006/09/snap, real, facts, ari, 10, true.html e http. Fez o gol imitando a comemoração do norueguês. E ao final da partida, o time do PSG inteiro imitou o Haaland para provocar o atacante. Mas o que o Haaland tem para falar do Neymar e da seleção